Oi, gente. Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 5, que tem como tema Trabalho e Sociedade. Vamos nessa, deixa eu diminuir aqui para facilitar a nossa vida. Pessoal, hoje, né, a nossa aula vai ter uma dinâmica um pouco diferente. O nosso objetivo da aula de hoje vai ser exercitar com vocês como dar respostas completas, como, né, que a gente espera que vocês deem respostas completinhas, redondinhas, eficientes, tá? Como vocês já sabem, eu sempre falo, né, resposta completa é aquela que traz todas as informações que a gente precisa, de forma que eu não preciso nem ler a pergunta para saber sobre o que se trata. E é esse tipo de resposta, né, que nós vamos procurar e que nós vamos fazer na aula de hoje, certo? Então, nós vamos fazer a correção do questionário número 5, que já foi passado para vocês como atividade de casa, beleza? Então, vamos lá. Questão 1. Para que existe o trabalho? Galera, para a gente poder responder de forma completa, né, correta, a gente tem que entender, né, obedecer o comando. Então, para que existe o trabalho? O trabalho existe para satisfazer as nossas necessidades, das mais simples até as mais elaboradas. Questão número 2. Todas as pessoas que trabalham possuem o único objetivo de receber um salário, né, no final do mês? Justifique. Não. Diversas pessoas já com grandes recursos permanecem trabalhando por motivos diversos ao salário, ou seja, por outros motivos que não são necessariamente financeiros, né? Questão número 3. Em que período se configurou a associação entre trabalho e salário? A história nos mostra que a associação entre trabalho e salário é relativamente recente, tendo aparecido durante a Revolução Industrial. Questão número 4. O que afirmou Karl Marx sobre as relações de trabalho? Karl Marx, né, a gente sempre bate na tecla, né, da análise dele ali de relação de trabalho, de conflito de classes, e é isso que a gente vai falar aqui na resposta da questão número 4. O Karl Marx analisou os problemas e as questões relacionadas às relações de trabalho do capital e do trabalhador. Para o Karl Marx, o trabalhador que não dispõe dos meios de produção para produzir o que necessita para poder sobreviver, passa a vender a única mercadoria que ele tem, a sua força de trabalho. Questão número 5. Para Karl Marx, o que faz o trabalhador que não dispõe do meio de produção para produzir o que necessita para viver? Para o Karl Marx, o trabalhador que não dispõe dos meios de produção para produzir o que ele necessita para sobreviver, passa a vender a sua única mercadoria, a força de trabalho, né? Acabamos de falar sobre isso. Questão número 6, ainda sobre o Karl Marx, né? Para o Karl Marx, o que possibilita a exploração do trabalhador pelo capitalista detentor dos meios de produção? O Karl Marx afirma que a transformação do trabalho em algo que passa a ter valor monetário possibilita a exploração ou a alienação do trabalhador e de sua força de trabalho pelo capitalista detentor dos meios de produção. Questão número 7. Após a Revolução Industrial, o que forçou a saída dos trabalhadores rurais dos campos? Nossa resposta vai ser: a compra das terras férteis pelos possuidores de maior poder econômico forçaram a saída dos trabalhadores rurais dos campos, que passaram, né, a se amontoar nas cidades. Eles se deslocaram em direção aos centros urbanos. Questão 8. Para onde foram os trabalhadores rurais depois de saírem dos campos? Já dei spoiler, né? Os trabalhadores rurais saíram dos campos para as cidades. Questão número 9. Sem a terra para produzir o seu sustento, qual foi a opção do trabalhador rural? Então, resposta completa, galera. Sem a terra para produzir o seu sustento, ao trabalhador rural restou apenas a venda de sua força de trabalho ao detentor dos direitos da terra. Questão número 10. Como foi estabelecido o trabalho assalariado?
O trabalhador recebia uma quantia monetária relacionada, né, com o que era produzido, apenas o necessário para que o indivíduo permanecesse vivo. Estava, assim, estabelecido o trabalho assalariado, o único meio de subsistência do novo trabalhador urbano. Questão número 11. Qual a forma de trabalho mais comum na atualidade? Atualmente, a prestação de serviço, né, a figura do prestador de serviço, é a forma de trabalho que ocupa a maioria dos trabalhadores e de movimento do capital. Questão número 12. Qual a causa da redução de trabalhadores humanos em linhas de produção na atualidade? A gente fala muito sobre isso também quando a gente fala de campo, né? Quando a gente fala de redução da força de trabalho humana, né, da mão de obra empregada, as respostas vão na mesma direção. Ó. O trabalho de produção industrial, que necessita de trabalhadores humanos em linha de produção, está em constante declínio, devido ao lançamento de máquinas mais modernas e do uso de robôs, ou seja, as linhas de produção estão cada vez mais automatizadas. Questão 13. O que baixou o custo de produção de bens materiais e aumentou os lucros das empresas? Os avanços tecnológicos e a automação das linhas de produção, além de reduzir a necessidade de trabalhadores, de mão de obra na indústria, como a gente acabou de responder, também baixaram o custo de produção de bens materiais e aumentaram o lucro das empresas. Questão número 14. Como era o trabalho na sociedade greco-romana? A sociedade greco-romana mantinha escravos para fazer o trabalho braçal, permitindo, né, que os cidadãos comuns usassem o seu tempo para discutir sobre assuntos que proporcionariam o bem-estar de seus semelhantes. Questão número 15. Como era o trabalho na sociedade feudal? Então, na sociedade feudal, quem de fato trabalhava eram os servos, os aldeões e os camponeses livres. Os senhores feudais e o clero eram exploradores, né? Viviam do trabalho deles. Questão número 16. Como era o trabalho nas sociedades tribais? Nas sociedades tribais, o trabalho é uma atividade bem diferente das outras sociedades. A produção, o trabalho, ele vai estar vinculado a mitos e ritos ligados ao parentesco, às festas, às artes, enfim, a toda a vida do grupo. Questão número 17. Quando foi constituído o capitalismo? O capitalismo ele se constituiu a partir da decadência do feudalismo na Europa Ocidental. Questão 18. O que são mitos? Os mitos, né, são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não era compreendido por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Questão número 19. Qual a transformação sofrida pelo trabalho com a implantação do capitalismo? Nossa resposta vai ser: com a implantação do capitalismo, o trabalho se transformou em uma mercadoria que pode ser comprada e vendida. Força do trabalho. Questão número 20. Como Max Weber relacionou o capitalismo ao protestantismo? Max Weber relacionou o capitalismo ao protestantismo. A reforma protestante deu ao trabalho a condição de se obter êxito material como expressão de bênção divina, ao contrário da igreja cristã do sistema feudal. Questão 21. Segundo Karl Marx, o que acontece quando os trabalhadores percebem que estão trabalhando demais e recebendo de menos? O Karl Marx diz, né, que quando os trabalhadores percebem que estão trabalhando demais e recebendo de menos, os conflitos começam a ocorrer. E, por fim, nossa questão 22, como Émile Durkheim considerou a divisão do trabalho? O Émile Durkheim ele considerou a divisão do trabalho como uma forma de solidariedade e não como um fator de conflito. Beleza, galera? Deixa eu abrir aqui para a gente poder, né, dar continuidade às nossas avaliações. Nós vamos ter uma atividade devolutiva também, né? A número 4, referente ao conteúdo do capítulo 5. O que vocês vão fazer, galera? Vocês devem explicar
como Karl Marx analisava o trabalho. A explicação de vocês, pessoal, tem que ter no mínimo 20 linhas e letra legível, tá? Atentem-se ao parâmetro que está sendo pedido. Tem que ter pelo menos 20 linhas a resposta de vocês. Então, caprichem, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.